o Itamar, na época era o treinador Itamar Schulli, né? E nós tínhamos o Charo cruzando. Aí nós combinamos, olha, já que tu vai ser o Gandula, tu chega, tu já ajeita a bola na marca do escanteio que o Charo vai jogar fazendo. O São Luís, mesmo jogando dentro da cidade, poderia estar jogando a segunda divisão. Porque esse futebol é detalhe, sim, entendeu? Futebol é detalhe. O próprio ano passado, você não dá uma vitória contra o Guarani, um exemplo, sabe? São detalhezinhos que podia estar na segunda divisão e não porque o trabalho está errado. Olá pessoal, o canal O Tempo Todo, sempre com a parceria da Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing, trazendo mais um convidado na semana, Ledur, eu vou falar o segundo nome dele, o sobrenome Macht, já pensou? Ele tem alemão também, Ledur Macht Bevilacqua, ou Ledur Bevilacqua, engenheiro agrônomo de formação, ele que fica no Sport Clube São Luís, está no Sport Clube São Luís há muitos anos, começou cedo lá no São Luís, fazendo de tudo no clube e agora também envolvido no futebol amador. Nós vamos conversar sobre isso, sobre esses vários assuntos. Prazer te receber, Ledur. O prazer é meu, né? É honrado, né? Tantas pessoas importantes passaram aqui conversando contigo e eu acompanho, né? E receber o convite e fico feliz, muito obrigado. Não, as pessoas depois que passam aqui, se elas não são importantes, elas se tornam, né? Ledur, futebol começou onde na tua vida? Futebol começou lá em Catuípe. Até a gente se emociona um pouquinho por causa que de criança a minha mãe me levava na escolinha, chuteirinha, atravessava a cidade lá para começar a categoria de base lá em Catuípe. Escolinha do Caramuru, lá na época. Certo. E depois eu comecei a vir a Ijuí, porque meu pai já trabalhava aqui em Ijuí, né? No posto Burma ali. E daí comecei na escolinha de São Luís. E aí começou a paixão desde criança, né? As minhas férias sempre era no São Luís. Eu acordava de manhã cedo, ia pro campo, ia pros treinos com os jogadores e voltava de noitezinha, tarde já da noite, que era a minha paixão. E viajava junto. Meu pai, com 6, 7 anos, meus pais já ia viajar junto, né? Era o parceiro do... João Carlos Bevilacqua, sempre na diretoria do São Luís, levava o filho a tiracolo. Isso aí. Acho que foi a partir ali de 98, por ali, que eu tenho a lembrança, né? Daquele time, não sei se tu vai lembrar... E já jogava Jarbas, eu acho, no São Luís. O atacante era o Giba, da Silva, que foi campeão da Copa Mais Fácil. Certo. Em 98. Ali que eu tenho a lembrança primeira, assim, do São Luís, que eu estava sempre junto com o jogador ali, acompanhando e tudo mais. Aí deu uma folguinha, mas propriamente dito diretoria. Meu pai começou ali em 2001, por ali. E daí é ali que eu comecei a ajudar, de gandula, primeiramente, né? Ali você foi gandula, foi maqueiro, foi o zangão, conta um pouco disso. Quando eu era criança ainda, que não tinha muita força de ajudar na maca e tudo mais, eu desde criança, até quem é mais antigo no São Luís lembra, eu atravessava aquela geral correndo, né, de gandula, era a minha alegria. Aí, com o tempo, a federação passou para as mulheres, né, sim, a ser gandula, né, e daí eu já era um pouquinho maiorzinho, eu já assumia a maca ali, né? Eu coordenava os maqueiros ali. E daí surgiu, acho que foi em 2013, naquela campanha ótima, né? Que o clube foi campeão do interior. Ali que surgiu o Zangão, né? Eu fui o primeiro Zangão, digamos assim. Mascote. Teve bastante história interessante do Zangão, né? Naquela mata-mata contra o Cerâmica, contra o Caxias na semifinal, né? Que a gente brincou bastante com a torcida do Caxias também. Aquele do Caxias foi 1-0. 2-1. 2-1. Isso. Acho que foi Aldo que fez um dos gols, se não me engano. Isso. Eu acho que o São Luís saiu perdendo esse jogo até, se não me engano. Eu não lembro, mas assim... Foi um jogo histórico. Jogo histórico, casa lotada, e a gente brincou bastante de Zangão. E que bom que até hoje essa ideia, né? Hoje o Zangão é um símbolo, né? Todo clube tem um mascote. O São Luís não poderia ser diferente. A gente participou dos programas do Globo Esporte, tudo mais, 40 graus, a gente estava dentro da fantasia bem quente. Hoje está um pouquinho mais leve, eles não estão aquela de espuma, né? Já direto com a camiseta.
Mas eu gostava muito, era uma alegria de fazer isso. Como gandula e como maqueiro, que histórias você tem para nos contar, assim, que tem na tua mente até hoje? Olha, eu fui... Gandula, assim, nós tínhamos... a gente acompanhava bastante os jogos, eu gostava de estar acompanhando os dois lados do jogo, eu estava correndo. Uma vez a gente fez até uma jogada com o Gandula, né? Eu conto pro pessoal. O Itamar, na época era o treinador Itamar Schulli, né? E nós tínhamos o Charo cruzando. Aí nós combinamos, olha, já que tu vai ser o Gandula, tu chega, tu já ajeita a bola na marca do escanteio, que o Charo vai jogar fazendo. Então eu ajeitava a bola pro Charo, para ele já nem precisava, o pessoal que vinha para a área já sabia que ele já ia chegar fazendo, então eu ajeitava a bola como ele queria, para ele chegar cruzando, isso aí o Tamar me pedia. Como maqueiro, a gente tinha essa característica de sair voando quando estava perdendo, né? E devagarzinho quando estava ganhando, né? O pessoal dava muita risada nessa parte. Até uma vez, aquele ano que nós estava do barro ali, né? 2017. Sim, ali, do acesso. Do acesso, que a gente fez o gol e a gente ficou com um a menos quando o Gonçalves foi expulso. E daí o nosso jogador caiu lá no outro lado e ninguém tinha chamado a maca. E meus companheiros ficaram lá atrás e eu fechei o olho e entrei de maca lá dentro para matar o tempo. O juiz era o Anderson Darronco. E daí ele me olhou assim... O Voaden. Voaden, desculpa. Leandro Voaden. Voaden. Daí ele me olhou assim, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei, nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu entrei e daí ele já me expulsou ali, né? Mas eu já matei um tempinho. Claro. E já me expulsou ali. Já deixei a maca, tive que sair do campo ali. Você entrou sozinho? Eu entrei sozinho no campo pra matar tempo. Fiz de conta que eu tinha me chamado, mas ninguém tinha me chamado. Claro. Eu tava dentro do campo. Mas são histórias curiosas, assim, né? Que a gente acompanha, as principais. Aquele jogo de 2017 é um jogo histórico, né? Se o Gonçalves não faz aquela falta, o São Luís corria o risco. Eu lembro como se fosse hoje. O atacante do Inter de Santa Maria era o tal de Alan. Ele jogou no Guarani de Bagé. Um baixinho rápido, sim, muito rápido, né? Jogou aqui, acho que também. Eu não sei se ele chegou a jogar aqui. Jogou um ano, ele veio de São Paulo, o primeiro ano ele jogou aqui. Jogou aqui. Não apareceu tanto, mas depois ele apareceu mais no Santa Maria. Eu não estava aqui em Juí na época, porque justamente eu voltei para Juí em 2017. Mas me lembro como se fosse hoje. Se não fosse aquela falta do Gonçalves, zagueiro Gonçalves, olha, não sei se o São Luís tinha passado. Eu digo que o futebol, todo mundo acho que concorda, quando é para acontecer, acontece, sabe? Porque era uma tensão muito grande. Eu lembro que eu tava de maqueira e eu tava ao mesmo tempo chorando por causa que as coisas não estavam acontecendo. Eles tinham empatado o jogo 1-1, né? Tava 1-1 e foi pro intervalo. Naquele 1-1 eu fui pro vestiário junto e acompanhando e o pessoal voltou e o gol muito importante foi aquela falta, né? Do Ronaldinho Gramadense. Logo no início do segundo tempo. Fazer o gol e as coisas estavam acontecendo, a gente se emocionava bastante. No final do jogo, quando eu olhei, meu pai estava dentro do campo, estava sem camisa. Foi uma coisa bem emocionante mesmo, quero lembrar. Tem histórias assim que não esquece, que a gente não esquece por tê-las vivenciado, né? E por ouvir também as pessoas contar, que tem alguns fatos, por exemplo, que o pessoal lembra que a gente não observa. Mesmo quando eu trabalhava em rádio, outros colegas trabalham em rádio, não pegam tudo aquilo que acontece, né? É muito, muito interessante. Teve aquele quarto gol que daí selou. Sim, o quarto gol. O Matheus Lagoa não fazia gol nunca. Exato. Né? Aí 4-1 a bola deu e fez o gol, né? Foi aí que eu vi o pai entrando de campo e balançando a cara. Eu não parecia o pai, então parecia uma criança, né? E desde lá, 2017, o São Luís é um dos clubes que subiu e não desceu. Firme, né? Firme. E é um dos clubes, junto com a dupla Grenal e junto com a dupla Caju, né, Caxias da Juventude e Grêmio Internacional, é dos clubes aí que tem mais tempo na primeira divisão. Isso o pessoal não divulga, não valoriza esse dado. Exatamente. Muita gente, o torcedor, ele é apaixonado, né? A gente tem que respeitar. Eu também sou torcedor, né? Logicamente. Mas o pessoal fala, mas tu vai jogar o gauchão só pensando em não cair. Cara, mas é o primeiro objetivo. Assim, a dificuldade é muito grande, sabe? São só 12. Desde como eu falei de criança, eu viajo junto com o São Luís. O pessoal tem uma luta para vir para cá.
viajar para cá. Eles torcem muito pro São Luís não tá na primeira. O pessoal que fica lá é Novo Hamburgo, aquela região metropolitana. Sim. E se eles preferirem jogar contra o São José de Porto Alegre, Claro. eles preferem jogar São Porto Alegre. Um exemplo, Fazer né? um campeonato metropolitano, como se diz. Gaúcha ali, e isso aí. eles têm que viajar horas de ônibus para vir jogar aqui, eles não gostam. Você pega Santa Cruz, que é 150 quilômetros de Porto Alegre, tem 2 clubes profissionais. Onde é que estão os dois? Na divisão de acesso. Exatamente. Né? Então aí tem que valorizar o São Luís, tem que valorizar o Ipiranga, que tem uma estrutura de clube, eu diria, bem próximo de clube de Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Aquela baita estrutura do Ipiranga, né? E tomara que vá adiante, né? Tá na Série C, Caxias e Juventude BA, isso aí, perfeito. Agora, São Luís também, né? E aí eu já entro nessa história, volta e meia se fala, não, temos que construir um estádio novo aqui em Juí. Olha o que acontece com os clubes que construíram estádio novo. Olha o Brasil de Pelotas, não construiu estádio novo, mas praticamente construiu, né? Só falta aquela parte ali antiga das cabines de rádio para reformar, porque toda outra arquibancada foi construída. Onde é que está o Brasil de Pelotas? Segunda divisão. Olha o Lajeadense, desceu, nunca mais subiu. Novo Hamburgo. O próprio Esportivo de Bento, Esportivo de Bento, com aquele estádio que foi construído... assim, até com recurso de projeto, e Sim. nada contra o São Luís, se puder, que faça isso nas reformas, mas enfim, não é prioridade, porque o dinheiro vai todo, o dinheiro que não se tem, vai todo para construir um estádio. Isso. Né? Onde é que fica o time? Não se monta time. Desce para a segundona, o teu pai, o João Carlos Bevilacqua, sempre fala isso. A segundona é muito mais difícil de você subir, no caso, do que você se manter na primeira. Exatamente. A gente fala assim, o Esportivo de Bento, o São Luís mesmo jogando dentro da cidade, poderia estar jogando na segunda divisão. Claro. Porque esse futebol é detalhe, Sim. entendeu? Futebol é detalhe. O próprio ano passado, você não dá uma vitória contra o Guarani, um exemplo, sabe? São detalhezinhos que podia estar na segunda divisão, e não porque o trabalho está errado, não porque a comissão técnica não trabalhou direito. Exato. São coisas do futebol. Então, tem que valorizar muito por estar na primeira divisão. O esportivo, a estrutura que tem o esportivo. Também. O Ipiranga, tu acabou de falar, mas tu vai ver o público do Ipiranga. Menor do que o do São Luís. O São Luís é um exemplo. Eu acho que menos da metade, talvez. Menos da metade. Então, para dar 1.000 pessoas no estádio Colosso da Lagoa é um parto. É uma dificuldade. Então a gente tem que valorizar essa onde a gente está, né? Não, você pega o estádio do Esportivo lá na Montanha dos Vinhedos, né? É o único estádio que eu conheço, dos que eu conheço, não sei se tem outro, pode ser que tenha, né? Que tem, cada cabine de rádio tem um banheiro privativo. Para quem trabalha na cabine de rádio, por exemplo. Né? Isso não existe, eu nunca vi isso. Não, a estrutura é muito boa, só que daí eu vejo nós aqui dentro da cidade com um pensamento que a gente pode melhorar o 19 de outubro. Mas sim, claro no futuro, que pode. Mas claro. não sair lá de dentro. Não. Já é cultural de Juí, o pessoal sair de casa. Quem vai a pé pro estádio, quem pode. Quem tá 1.000 metros sabe? vai a pé. Tu acabou de dizer agora a segunda divisão, né? Voltando ao assunto que tu falou da segunda divisão. Eu acredito que esse ano a segunda divisão vai ser uma das mais difíceis dos anos, porque por causa da Copa do Mundo, os clubes ficou para o segundo semestre, então vai vir muita gente boa da Série D, muita gente boa da primeira divisão que vai estar na ponta dos cascos e jogando a segunda divisão. E daí tem só time de camisa que podia estar jogando a primeira divisão com o São Luís. Esportivo está contratando bastante. Pelotas. O Brasil subiu ou não subiu? União Frederiquense. Os dois de Passo Fundo, o Gaúcho e o Passo o Gaúcho, o Aimoré. O Gaúcho, assim, eu acompanhei quando eu era criança, eu fico feliz, porque o Gaúcho antigamente estava praticamente falido, né, o Gaúcho, e hoje ele tem um estádio, ele tem uma arena, mas ele tem também alguém por trás, né? Mas também é retirado. Sim. Mas botou iluminação, assim como o São Luís melhorou a Sim. iluminação. Então, eu vi esses dias atrás, eu vi uma reportagem do Tinga, né? Sim. Do Inter. Hoje, a dupla Grenal, ela está se acostumando a brigar a não cair. Sim. Né? Falando rapidamente. Então, não é nenhum demérito, às vezes, tu brigar para não cair num gauchão e se manter numa elite. Então, assim, por exemplo, eu vi uma reportagem do Tinga falando, eles estão fazendo eles fizeram uma associação separadamente do Inter para juntar uma verba para fazer um centro de treinamento para o Inter. Para o Inter. Por que não, futuramente, como
eu comentei nos bastidores, a gente está no conselho, né? Por que não um dia desse a gente melhorar o estádio separadamente? Fazer uma parceria com uma empresa grande e hoje em dia tu pega São Paulo tem uma empresa por trás, pega o Palmeiras, tem uma empresa por trás, o próprio Grêmio tem uma empresa por trás do estádio. Por que não a gente fazer um contrato de 20, 30 anos e essa empresa entrar e fazer uma arquibancada como é tão sonhada aqui no pavilhão, aumentar, botar lojas lá na geral. E eu acredito que agora com esse mandato novo também, acho que vai ter esse pensamento também, como vinha dos outros sonhos e outras diretorias, de por que não os empresários da cidade colaborar e nós ter uma arquibancada maior lá na geral, talvez, e tudo mais, né? Porque o São Luís, por exemplo, o objetivo de São Luís primeiro é subir para a Série C, obviamente. O segundo objetivo, estando na C, claro, é subir para B. Claro, isso paulatinamente, tudo tem seu tempo. Mas para uma série, mesmo para uma Série C, tem algumas exigências. Por exemplo, normalmente o número mágico é estádio para 10 mil lugares. Por exemplo, na Série D, pelo regulamento, aceita esse estádio até 4 mil lugares. O São Luís vai a quase 5 mil lugares, 4.900 e alguma coisa. Tem hoje assim. Então o São Luís tem que melhorar, claro, a estrutura dele. É um clube que tem condição e isso passa também pelo número de sócios, né? Nós sempre estamos naquela dos 1.000 sócios, você é sócio, eu também sou sócio, 1.000 sócios pagantes, 1.000 sócios, de vez em quando vai a 1.500, 1.600, quando a campanha é boa e tal, mas Ijuí é uma cidade que o São Luís pode ter 3.000 sócios, por exemplo, né? Com certeza, é o sonho da diretoria, do conselho, de todo mundo que faz parte ali, né? De aumentar para 3.000, isso foi conversado, né? Talvez com planos... diferentes tipos de planos, claro, e tudo mais, mas é o sonho. Hoje um clube sem um sócio é difícil de se manter, né? Porque tem a despesa que é aquela despesa anual, você tem o gramado para manter, tem a iluminação para manter, tem a estrutura ali de dentro com a lavanderia, com os vestiários, enfim... tudo isso, né? Tem o corpo funcional, tem os funcionários do clube, né? Que mesmo não tendo, às vezes, o futebol o ano inteiro, e o São Luís esse ano tem futebol praticamente o ano inteiro, o ano que vem vai ter de novo, o ano passado teve, quer dizer, o São Luís é um clube de Série D consolidado já. Né? Até você comentou da Série C, né? Eu acredito que coisa boa, o futebol proporciona isso. Muitos aqui na cidade não contavam com o São Luís estar brigando hoje, esse ano, por uma Série C, né? Exatamente. E o futebol é bom por causa disso, né? Que ele desperta times que não são favoritos a chegar nas cabeças, né? Talvez não seja esse ano, talvez demore 1, 2, 3 anos para subir para C. Tem que estar consciente disso. O São Luís estava numa competição que era 96, hoje agora são 16, né? Vai disputar contra um CSA, por exemplo, enfim, agora já vai disputar. O CSA é um time que até agora há pouco estava na primeira divisão. 2019 ele estava na Série A do Brasileiro. Exato. Por mais até, acho que deve ter acompanhado ali as entrevistas do Paulo Henrique, né? Que ele comentou que a gente precisava de reforços e tudo mais, e eu concordo plenamente com ele. A gente está fazendo uma baita campanha, só que para a gente chegar firme, para nós ter mais potencial de subir, a gente tem que pegar o time do Gauchão, que teoricamente é forte, e mantê-lo e melhorá-lo para subir para um AC. E esse ano aconteceu, não estou dizendo que perdeu totalmente, mas mudou muito o time e acabou que caiu porque não tinha potencial financeiro. Exato. Nós perdemos jogadores para times que caíram fora já. Claro. Que ganhava X e o outro veio e ofereceu o dobro para o jogador do São Luís. Então isso vai perdendo jogadores. Isso aí é muito difícil para a comissão técnica se recriar. Esse ano aconteceu que se recriou. Por exemplo, os horários dos jogos, né, que vem sendo colocado para a Série C, para a Série D, desculpa. Cara, tudo influencia, bastidores influenciam. Claro. Né? Tu pega um time de Série A, que até agora há pouco estava Série A, ele vai ter peso maior. Claro. E o São Luís tem que brigar com tudo isso aí. Agora está entre os 16. Sim. Chegou entre os 16 agora, com Portuguesa, com Gama, com tudo time de tradição, América do Rio Grande do Norte, que 2 vezes disputamos com a Copa do Brasil com eles aí. Às vezes assim eu escuto no estádio, mas nosso time tá abaixo, né? Aquele jogador é abaixo. Falei, que campanha, porque a gente com o investimento que o São Luís fez esse ano, chegar nessa reta final, né? Então
show de bola. Você fala como membro do Conselho Deliberativo do São Luís, como sócio do São Luís. Você chegou... Qual é a história? Eu não sei quem me contou, se foi o Luizinho Berger, o nosso diretor do canal aqui. Aquela história do Ledur, quando o Itamar Schulli era o treinador de São Luís, jogar em Cruz Alta. Como é que foi essa história? Essa história... Sabe que o Itamar, ele tem personalidade forte, né? Tipo, Itamar não sorri de graça. E a comissão técnica, a gente fala, a gente comenta bastante que o São Luís, antes do Itamar, era um São Luís, e depois do Itamar era outro, na minha opinião. Ele se personalizou bastante, o São Luís, pós-Itamar. São Luís fez pré-temporada em Santo Amaro da Imperatriz. Isso, nunca tinha feito, acho que fora de, né? São etapas, né? O São Luís passou por várias etapas. Itamar, o Paulo Henrique, agora ajudou muito nos últimos anos também o São Luís. Aí melhorando, né? Não só dentro de campo, mas como fora. Mas o Itamar ajudou bastante. Profissionalizar. Saber que tinha que fazer aquele pós-jogo, tinha que ter uma piscina pós-jogo, fazer o regenerativo do jogador. Às vezes a diretoria nossa, ela é voluntários. Sim. São profissionais que sabem o que tem que fazer num pós-jogo. Quem tem que fazer isso é o profissional. Claro. Então ele conseguiu botar na cabeça da nossa diretoria, a diretoria entender que realmente precisa. Porque tu tá gastando um valor alto naquele jogador. E aquele jogador precisa estar na ponta dos cascos. Ele não pode estar... Porque daí no próximo jogo ele vai lá, se machuca e fica 3, 4 meses parado e o clube tem que pagar. Então o Itamar, aquele ano, foi o primeiro ano dele, 2008, se eu não me engano. E ele teve um amistoso lá em... E eu tava sempre junto, né? Ajudando a carregar ali na época. Meu amigo também, o finado Amauri, né? Deus esteja no lado de Deus lá, é um amigão, né? Sempre fez um trabalho muito grande com o São Luís ali também, né? A gente foi para Cruz Alta com tudo o pessoal de teste. Já o Itamar não estava gostando, né? Mas aí foi só o Chara naquela vez, o Vanderlei, o goleiro, né? Que tocou por anos aqui. Certo. O outro goleiro era o Renato, que tocou no Corinthians e tudo mais, né? Certo. Eram os 2 goleiros. E só. E daí... O Guarani lotou o estádio, lá na época era o Nacional, se não me engano, eu não lembro qual é a equipe que era de Cruz Alta. E eles lotaram o estádio, foi todas as rádios de Juí, né? E quando vê, tava 4-1 pro Guarani lá. E o Itamar bufando, né? Porque era o nome dele que tá ali, né? É o São Luís que tá ali. E a rivalidade. Independente de qual jogador que tá jogando, né? Pra história fica o resultado. Na metade do segundo tempo, porém, adiante, eu tinha 14 anos na época, eu era gurizinho, tava jogando juvenil, infantil do São Luís ali. Entrou o último rapaz no campo e o rapaz, no primeiro lance, fraturou o nariz. E vai ficar com um a menos, né? O que eu vou fazer? Daí o Itamar conta a história, brincando, né? Ele olhou para trás, assim, no banco, tinha o Amauri, que não dava, tava um pouquinho acima do peso. Ele olhou pro seu Zé já tava com passado de 60, 70 anos, não tinha como. Não. O Renato, o goleiro, tinha saído, né? Ele falou, você farda, Ledor. Aí a alegria da criança, né? Eu saí correndo lá pro vestiário, não tinha chuteira do meu tamanho, botei uma chuteira 41, calçando 38. Ficou sobrando um tanto, né? Tipo pé de palhaço de circo, assim. Fardamento tudo grande pra mim, fiquei sobrando. Daqui a pouco sai debaixo daquela casa-mata que não aparece, né? Eu abraçado com o Itamar e eu só escutei as rádios falando assim, o Piado veio lá que vai entrar em campo, né? E ele quis me passar instrução ainda, né? 4-1 o jogo. Tu vai entrar de volante ali e tal. Não, tá bom. Tá, mas foi uma experiência muito boa. O Itamar, no final do jogo, ficou muito bravo. A gente ficou pra jantar lá. Ele já quis ir embora de carro porque tava muito bravo. Resultou no jogo de volta que ele foi com todos os titulares daí pra dar uma devolutiva. Claro. Aí na devolutiva aqui acho que deu uma goleada daí a favor do São Luís. Mas é uma história que o Itamar deve lembrar, mas você mais ainda, mas, né? Porque foi único, né? Lembra pra sempre. Formou-se em engenharia agronômica, é isso? Isso aí. Até eu tava lembrando hoje, sempre quando eu tava junto com o São Luís ali, o seu Zé Griber, né? Eu tava sempre junto, a gente viajava junto, ficava no mesmo quarto do hotel, e a gente brincava bastante sobre as histórias. E ele falava, não, você, o jeitão dele, né? Tu tem que se formar em fisioterapia, tu tem que ser da educação física, né? Pra estar junto com nós aqui no São Luís. E balançava, pensava. Mas daí com vários pensamentos, conversar em casa, pensando também que nós ali dentro do São Luís tem bastante engenheiro agrônomo também, Sim. né? A diretoria, o próprio
Sadi Pereira, engenheiro agrônomo, O Emerson, filho dele. O Emerson, o próprio Petenon, o Eloy Petenon, O Eloy hoje, Petenon. que é o presidente do conselho também. Tem vários, né? E o que não são engenheiro agrônomo, você pega São muitos técnicos agrícolas, isso. o ex-presidente Pitol, Isso, técnico agrícola, o exatamente. Tâmbara é técnico agrícola. Exatamente, e nós estamos numa região agrícola, né? Então eu pensei muito nisso. Então eu acabei decidindo em partir para essa área. Eu tinha um irmão meu de infância, digamos assim, que se criamos junto lá de Catuípe, que se formou em Santa Maria também e me fez bastante força para isso. Hoje está no Mato Grosso. Então acabei caindo na engenharia agronômica, né? E me formei lá em Santa Maria. Quanto tempo já? Eu me formei em 2017, agora em 2027 vai dar 10 anos 10 anos já, né? Um bom tempo, passa voando o tempo, né? E daí hoje eu trabalho na Cameira, Casa Cameira, aqui em Juí. Já trabalhei na parte da pesquisa também, nos anos anteriores. E estamos firmes nessa área. Casou 2 filhas gêmeas. Isso, E quem é que cuida dessas crianças? Aí? Os pais, né? Mas os vô, a gente tem essa alegria de ter os vós presentes, né? É porque eu puxo esse assunto pelo seguinte, nós falamos bastante do São Luís, você tem um time de futebol amador que você coordena, que é o LA Esporte Clube. Isso. Quer dizer, tem tempo para tudo isso. Sim, às vezes o pessoal me pergunta, me questiona, mas tu consegue dar conta de tudo? Cara, eu consigo dar conta um pouquinho, a gente... Por causa da família. Claro, família é a motivação maior da gente, né? A gente se emociona um pouquinho por causa que eles também aguentam bastante coisa, né? Claro, mas garanto que teu pai, enfim, tua mãe, a tua esposa se importam um pouco, podia estar em casa, tá lá, Sim. Mas na hora também ajudam. E você, com o teu pai, por exemplo, nada a ver com pai e filho, mas tudo a ver com pai e filho, te levando desde criança para o campo Sim. de futebol, quer dizer, não vai tirar isso. É que nem eu ia com o falecido que me lançou no rádio, Trajano Heitor Fernandes, né? E fui com ele para jogos em Porto Alegre, ficar em hotel, ver jogo da Copa Arizona, acompanhando o Ouro Verde e tal, viajar de ônibus, ele indo lá no meu pai pedir para eu ir, e o pai, não, pode ir. Então, não tem como tirar. Assim, o meu pai sempre me incentivou, desde o Amador, que ele participou do Amador, depois passou para o São Luís. A minha mãe também, como eu falei no início da entrevista. A minha esposa, eu conheci ela numa Copa Dunga, né, aqui no Sesc. Então, ela acho que boa parte de nós ter dado certo, ela gostar de futebol também. Pronto. Sabe, meu sogro e minha sogra gostam de futebol também, então tudo levou a dar certo as coisas. Ela ter aquele entendimento que às vezes o cara tem que sair, deixar ela em casa para ir conduzir um veterano, sabe, de tarde, que organiza um veterano com a LA também, de sair, almoçar mais cedo e para ir jogar ou ir organizar um jogo, seja de noite, às vezes campeonatos que a gente joga lá em Catuípe, participar lá em Catuípe, ou aqui em Juí, sair meio-dia para organizar um time para jogar 1h30 no campeonato, sabe? E isso aí tem que ter muita parceria de casa, sabe? Mas aí não é só em casa, a gente tem o trabalho da gente que é prioridade, porque o trabalho traz o sustento para casa. Claro. O futebol a gente gosta, mas é mais gasto do que saída, então eu tenho que dar prioridade pro trabalho. Só que tu sabe que a cidade de Juí não é uma cidade pequena, mas também é grande, não é tão grande. Uma cidade de porte médio. Médio. A gente, uma coisa leva a outra hoje. Claro. Hoje em dia eu vou lá fazer uma visita, fazer uma oferta para um cliente lá no interior. Futebol é referência. Ele me enxerga, ele já sabe quem que é o Ledur, sabe? Ele já tem confiança em mim, porque hoje tu vai fazer uma compra, uma venda, numa loja na cidade, tu tem que ter confiança no vendedor. Por causa que tu deve ter o teu vendedor de confiança em todo lugar. Não, aquilo lá eu confio, o que ele me dizer para mim, beleza. Pessoal, o que eu passar lá no Amador, no São Luís, vai desenhar o meu caráter e a minha identidade. Eu lá, quem me conhece no Amador, sabe que eu tento o máximo possível e sempre eu sou pelo correto, pelo certo. Às vezes dá alguma coisa mais esquentada, que é normal do futebol, mas eu sempre tento juntar amizade junto. Tanto que o nome do time é LA, porque é Ledur e Amigos.
né? É Ledur e Amigos Esporte Clube. Então eu sempre tento trazer os amigos para perto. Então quando eu chego numa propriedade, para mim fazer o meu trabalho profissional, o futebol tá junto, não é inevitável. O pessoal me enxerga e tem aquela confiança. Hoje eu tenho vários clientes que eu consegui via futebol. Então, onde é que surgiu a ideia de criar o time? E há quanto tempo foi isso? 2017, quando eu retornei lá de Santa Maria, eu me uni com alguns amigos meus. O próprio Fernando, hoje que está no São Luís, do analista de desempenho, foi um dos que começou Fernando Fávero. Outros amigos meus, a gente começou no futsal, que no campo, como eu tinha esse acesso no trabalho com o pessoal da Vila Floresta lá, eu assumi, digamos assim, juntamente com os Aecoff lá, o Maurício, o seu Cláudio, o Farroupilha. Desde 2017 para cá eu vim tocando Farroupilha e no futsal LA. Infelizmente deu o Covid, né? Então deu uma parada no futebol, travou. Depois nós retornamos com o Farroupilha, a gente conseguiu chegar em 2 semifinais da Amadora, que é a primeira divisão com o Farroupilha, ele conseguiu subir, o Farroupilha estava totalmente parado, né? Sim. A gente conseguiu retornar o Farroupilha da segunda para a primeira, que é um time tradicional aqui de Juiz, foi campeão da Copa dos Campeões e tudo mais. E a gente disputou 2 semifinais, com baixo investimento, sem investimento alto, né? Conseguiu chegar. E a partir do ano passado eu tive a decisão, né? O pessoal lá do Farroupilha entendeu que era o momento de eu passar o LA Esporte Clube, LA Futsal Esporte Clube, virar um time de campo, né? Para mim tocar tudo uma coisa só. Certo. E foi aí que começou uma parceria, juntamente com a comunidade da Floresta também, de reativar o campo do antigo Gaúcho da Floresta, que está desativado, que agora a gente está colocando em prática. Tivemos alguns probleminhas no gramado, de nascimento da grama, mas eu estou confiante, como eu falei para ti nos bastidores, que até dezembro a gente vai estar colocando em prática. Estou recebendo uma ajuda agora do pessoal até do São Luís ali, que participa do São Luís, porque talvez futuramente tenha uma parceria também, quem sabe. Para usar o campo lá. Usar o campo, eu acho que está bem encaminhado, porque o São Luís tem essa necessidade também, né? Claro. Então uma coisa tem que ajudar a outra. Então no conselho e ajuda a outra. Então começou o LA lá em 2017, hoje ele participa da Liga de Veteranos, Sal de Tarde, ele participa do Campeonato de Futsal, até de Catipe também participou, foi campeão municipal em Catipe. Foi campeão do 35 ano passado, municipal 35, mas nem tanto, claro que o futebol a gente busca vitórias, né? Mas como eu falei, a gente busca estar sempre participando dos eventos. Confraternizando. Fazendo amizades, mantendo. Ganhar, é isso aí, se conseguir ganhar, beleza, mas se não, sempre tá presente, tá junto. E agora, praticamente, tem uma sede na Vila Floresta, que é uma comunidade importante da cidade de Juí. Acesso asfáltico até lá. Acolhedora, que está carente também de futebol. Sim, 2 clubes tradicionalíssimos lá, que era o Farroupilha e o Gaúcho. Exatamente. Né? Então rivalidade grande lá. Isso, e não só para o São Luís vai ajudar, mas é um campo a mais para Ijuí, que precisa de campos para o São Luís treinar, né? E para o amador, e claro. Amador. Então a gente conseguiu no ano passado jogar a segunda divisão, agora estamos jogando a primeira, que está sendo bem organizada, está cada vez mais evoluindo. Então com quantos clubes na primeira esse ano? Esse ano 10 clubes. 10 clubes. 2 chaves de 5 até. Certo. E também estamos jogando a segunda divisão. Com o mesmo, é o LA, o primeiro time e segundo time, daria para dizer digamos isso? Assim, porque a gente tinha um time e a gente conseguiu a vaga no finalzinho ali, porque a gente ficou entre os 4 e subia só 2. E daí, como abriu mais 2 vagas, a gente acabou acessando a primeira divisão no finalzinho ali, quando abriu 2 vagas. Então, daí eu tive a decisão de abrir, de trazer aquele pessoal que às vezes não ia ter oportunidade de jogar a primeira divisão, certo. Que joga com nós, sábado de tarde, de estar junto com nós e ter uma experiência em jogar um campeonato também, não só de sábado de tarde, um amistoso. Então, a gente fez um time na parceria também, como na primeira, fez na segunda e estamos disputando a segunda divisão também. E quem joga na segunda, por exemplo, inscrito lá, pode jogar na primeira? Não. Ou não. Não pode. Não pode. Então a gente tem 2 grupos distintos. Só o que fica parecido é alguns da comissão técnica, mas até a comissão técnica é diferente. Você falou ali, mas como é que a comissão técnica é diferente? Claro, boa essa. Você falou, a gente gasta, então como é que mantém 2 times, Ledur? Olha, a gente não tem primeiramente o investimento que algumas comunidades que já estão mais organizadas, que o LA, que nós lá na Floresta, tem. Hoje, pega a Juventude dos GOI,
o próprio Ouro Verde, que retornou agora também, está muito bem organizado. Tu pega outras... Ouro Verde da linha 6, você fala? Isso. Linha 6 Norte. Os próprios times aqui da cidade, Palestino, Guarani, né, o Barcelona, que já até foi campeão municipal e está na primeira, a Fumis, que também foi campeão. É tudo times organizados, sim, que tem investimento também. Nós temos mais investimento na primeira por normal. A primeira divisão tem mais investimento que a segunda. Mas eu, ao longo desses anos, os meus amigos estão junto comigo e me ajudam num gasto que a gente tem na rodada, sabe? Certo. E daí a gente corre atrás. A gente fez jantar agora do LA, a gente vai fazer um baile também em parceria para juntar uma verba para colocar, para entrar nesse clube. O time da segunda divisão, o que a gente gasta é com a água do dia do jogo. Do dia do jogo. Às vezes até nem a gasolina a gente ajuda. A gente ajuda no máximo, dá uns pila na gasolina. E deu. E tanto a sede, o campo que você utiliza para jogar, tanto na primeira como na segunda, é lá no Distrito de Floresta. Isso, a sede lá, a gente fez uma parceria boa com o pessoal lá, a gente fez um contrato com a comunidade lá, de eu ficar responsável do campo. Pelo campo. Felizmente, como eu te falei, com a conhecimento que o pessoal tem de mim, conhece o pai, eu consegui muitos patrocinadores aqui na cidade. Pegou o pai de avalista daí? Não, eu brinquei com ele tá brincando comigo que tá ficando forte que nem o pai, eu não capaz, vai longe ainda. Só que o que acontece? A gente conseguiu mais de 50 empresas aqui em Juí. Perfeito. Para ajudar. Empresas, né, que eu agradeço até agora, a paciência também, demorou um pouquinho mais que a gente previa, mas eles acreditaram no projeto, conhecem o pessoal da Vila Floresta também, que sabe que é um pessoal sério, que é um pessoal correto, então eles sabem que vai dar certo. Pode demorar um pouquinho mais, mas vai dar certo, e a gente vai retornar. Hoje, lá fora, o pessoal gosta muito de bocha, tá parado na bocha. Quando começa o futebol, eu retorno na bocha. Então, perfeito. Entendeu? Então, reativa a comunidade. Sabe? Às vezes o pessoal lá, a comunidade lá, às vezes passa a semana inteira trabalhando. No final de semana quer fazer uma atividade física, às vezes tem que caminhar na rua, lá, caminhar no calçamento. Daqui a pouco o campo está pronto, vai lá e caminha no campo. Então o campo é muito importante para a comunidade. Então tomara que vai dar certo e até o final do ano a gente está com o campo pronto dia 7. É uma batalha, porque um clube é uma batalha, claro, e a gente não vai voltar a tempos áureos aí de dezenas de clubes no futebol amador, mas é importante que tem pessoas como você, empresas que dão o suporte, né? E o que é mais interessante, você manter 2 clubes, né? Um já é difícil. Na verdade, viu, o clube é um só, né? Sim. Veteranos. 2 times, na verdade. 2 times. Nesse ano me passei um pouquinho, às vezes o cara se passa um pouquinho, me empolguei com 2 times, mas eu vou dar um pouquinho mais de correria. Mas eu sempre peço, e o pessoal me colabora, os meus amigos, para cada um se sentir pertencente ao time. Sabe? O Ledur que toca, mas vocês estão no clube, se tenta pertencente. Aonde você me ajudar a levar uma água, você carregar, se importar com o time, a coisa fica mais leve. E mobiliza a comunidade, né? Isso. Eu lembro, passou aqui também, que a gente bateu um papo com o presidente do União de Santa Teresa, agrônomo também, teu colega, Leomir Morizo, se eu não estou enganado do sobrenome, né? Me chamou a atenção que o União lá tem mais de 100 sócios também, a mesma batalha. Sim. Faz jantar, faz baile, festa de final de ano e tal, para... Primeiro, claro, reunir recurso para manter o time, mas aquela sensação, e não só a sensação, o pertencimento, o envolvimento da comunidade, né? E que é o teu caso, LA, Ledur e amigos, envolver teus amigos, famílias, enfim, nota 10. O Leomir é um amigo meu, me dou muito bem com o Leomir, e eu sou natural de Catuípe também, né, que nem meu pai, e eu tenho o título lá em Catuípe e eu jogo municipal lá em Catuípe. Até a final agora a gente disputou contra o União e com méritos, né, o União venceu, foi campeão municipal lá. E eu fico feliz com a comunidade que nem a Santa Teresa esteja cada vez mais forte, que precisava, sabe, com os anos, se não for... ele falou que reativaram também lá, estava abandonado. Exatamente. Isso aí. Eu fico feliz, porque assim, claro que eu gostaria de ter sido campeão, com certeza. Claro que sim. Mas o futebol é mais que isso também, né? Que bom que o União está se reativando, equipes assim se reativando. A gente ali do LA, como eu falei, a gente gosta de estar participando dos eventos, está aparecendo,
Teve agora a Supercopa também, a gente participou da Supercopa 40 a mais. O LA também teve presente. Não fomos campeões, mas a gente viu uma visualização muito grande. O 35, a gente não era um dos favoritos, beleza, mas a gente foi campeão, chegou na final e muita gente ficou conhecendo o clube, né? Então isso eleva a Vila Floresta. Hoje muita gente não conhece a Vila Floresta, mas amanhã vai conhecer. Claro. Então, por diante. Então eu fico feliz com essas agremiações que também se puxam que nem a gente e tá destacando. Ledur, um prazer te receber para bater um papo, né? Eu sei que da tua agenda, né? Eu sei que não foi fácil, né? Sim. Mas agradeço demais a tua presença, e o pessoal que vai nos assistir, que está nos assistindo, tenha certeza, muito feliz com a tua participação aí. Eu novamente agradeço, né, o convite. A maioria que vai assistir, sabe, me acompanha nessa minha correria, então você vai saber que realmente é assim mesmo que acontece. E eu tô aí, quando precisar, me chama que eu tô aí. O cara gosta de estar discutindo, conversar, futebol e tudo mais, né? Ledur Bevilacqua, LA Esporte Clube, participando na semana aqui no canal o tempo todo, sempre com a parceria da Terra Vermelha Comunicação e Marketing.